Então, o que nos cumpre fazer? Interrogante. Isso não significa amnésia, mas sim estar livre do passado. Krishnamurti. Sim, Senhor. É isso mesmo que quero dizer. E o que devo fazer? Percebo o que acontece. Ao ver aquela cor vermelha, digo, não gosto dela. Isso é, o passado reage. O passado entra logo em ação e, portanto, põe termo ao aprender. E o que fazer? Interrogante. A gente deve esquecer-se de pensar e não ter pensamentos. Krishnamurti. Você não está me seguindo, dizendo não ter pensamentos. Você chegou a uma conclusão. Não está aprendendo realmente. Interrogante. Temos de nos esvaziar. Krishnamurti. Outra conclusão? Como pode se esvaziar? Quem é a entidade que vai esvaziar a mente? Interrogante. Temos de nos esvaziar de tudo. Temos de nos esvaziar também da entidade. Krishnamurti. E quem vai fazer isso? Ora, Senhor, não está escutando. Me perdoe em dizer. Eu disse que desejo aprender a respeito de mim mesmo. Não o posso se o passado interfere. Aprender é presente ativo. Significa estar ativo no presente, mas isso não é possível quando a mente, quando o cérebro está levando toda a carga do passado. Me diga agora o que cumpre fazer. Interrogante. Tenho de estar atento. Krishnamurti. Está vendo? Como posso estar atento? Interrogante. Tenho de viver no presente. Krishnamurti. Como posso viver no presente com a carga do passado? Interrogante. Estando cônscio do movimento que se está desenrolando. Krishnamurti. E isso significa o quê? Estar cônscio de que o passado está interferindo e impedindo o cérebro de aprender? Vai devagar, Senhor. Está cônscio desse movimento enquanto estamos falando? Pois se está cônscio dele enquanto falamos, o que está ocorrendo? Não suponha nada. Não diga deve ser, não deve ser. Isso não significa nada. O que é que está realmente ocorrendo quando está cônscio desse movimento, que é o passado a interferir no presente e, portanto, o impedindo de aprender? No sentido em que estamos empregando essa palavra, quando se está cônscio de todo esse processo, o que ocorre? Interrogante. Nos vemos como um efeito do passado. Krishnamurti. Sabemos que isso é um fato. Perguntamos qual é o resultado. O que é que acontece quando estamos cônscios de que somos o efeito do passado e que ele nos está impedindo de aprender no presente? Nada de suposições, não. O que é que acontece em você quando está cônscio desse processo? Interrogante 1. Cessa o movimento. Interrogante 2. Não há mais pensamento. Interrogante 3. Há medo. Krishnamurti. Um diz que não há mais pensamento, o outro que há silêncio e mais outro que há medo. Interrogante. Parece que nada existe senão o presente. Krishnamurti. Qual dessas respostas é a verdadeira? Interrogante. Estamos confusos. Krishnamurti. Vocês têm razão, estão confusos. Interrogante 1. Estamos cônscios. Interrogante 2. Estamos aprendendo. Interrogante 3. Sinto que há uma contradição que precisa ser anulada pela minha ação direta. Krishnamurti. Senhores, peço a vocês para não chegar a conclusões, porque elas te impedirão de aprender. E se diz é necessário uma ação direta, isso é uma conclusão. Estamos aprendendo. Vejo que sou o efeito do passado.
O passado pode ser o ontem ou o segundo precedente que deixou sua marca como conhecimento. Esse conhecimento, que é o passado, me está impedindo de aprender no presente. Ele é um movimento constante. Quando estou cônscio desse movimento, o que acontece? Eu não quero conclusões. Se aceito suas conclusões, vocês serão os novos filósofos. Eu não quero novos filósofos. Quero aprender. Portanto, o que me cabe fazer é ver o que realmente acontece quando o cérebro se torna cônscio desse movimento. Pode o cérebro estar cônscio dele ou tem medo do novo? Interrogante. O movimento cessa. Krishnamurti. Então, o que acontece? Estou aprendendo? Interrogante. Se estou suficientemente quieto, creio que posso ver o que percebo e o que provém de mim mesmo. Krishnamurti. Sim, senhor. Observe bem isso. Quero aprender a respeito desse movimento. Para aprender, preciso de curiosidade. Se meramente chego a uma conclusão, cessa a minha curiosidade. Portanto, a curiosidade é necessária ao aprender. Necessito de paixão, necessito de energia, e sem isso, não posso aprender. Se sinto medo, não tenho paixão. Portanto, deixemos de parte aquele movimento do passado e perguntemos: por que tememos aprender a respeito de algo que pode ser uma coisa nova? Me cabe investigar o medo. Abandonei o movimento do passado e agora vou aprender acerca do medo. Vocês estão me seguindo? Ora, por que tenho medo? Interrogante. Tememos perder a nossa imagem de nós mesmos. Krishnamurti. Temo perder a imagem que formei de mim mesmo, a qual está repleta de conhecimentos e é uma coisa morta. Não, senhor, não dei explicações. Percebo que tenho medo. Por quê? Porque vejo que estou morto? Estou vivendo no passado e não sei o que significa observar e viver no presente. Isso, portanto, é uma coisa inteiramente nova e eu tenho medo de fazer qualquer coisa nova. E isso significa o quê? Que minha mente e meu cérebro estão seguindo o velho padrão, o velho método, a velha maneira de pensar, de viver, de trabalhar. Mas para aprender, a mente deve estar livre do passado. Isso já é uma verdade estabelecida. Pois bem, o que aconteceu? Estabeleci como verdadeiro esse fato que não há aprender se o passado interfere. E percebo também que estou com medo. Há, portanto, uma contradição. Compreendi que para aprender a mente deve estar livre do passado e, ao mesmo tempo, tenho medo de ver esse fato. Há, pois, dualidade. Vejo e tenho medo de ver. Interrogante. Há sempre esse medo de ver coisas novas? Krishnamurti. Não há? Não temos medo de mudar? Interrogante. O novo é o desconhecido. Nós tememos o desconhecido. Krishnamurti. E por isso ficamos apegados ao velho. E isso, inevitavelmente, causa medo, porque a vida está sempre a mudar. Há convulsões sociais, agitações populares, guerras. Consequentemente, há medo. Ora, como posso aprender sobre o medo? Nos afastamos do movimento anterior. Agora queremos aprender a respeito do movimento do medo. O que é o movimento do medo? Está cônscio de que tem medo? Está cônscio de que tem temores? Interrogante. Nem sempre. Krishnamurti. Senhor, sabe agora, está cônscio agora dos seus temores? Pode ressuscitá-los e dizer: tenho medo do que as outras pessoas digam a meu respeito. Está cônscio de que tem medo da morte? Medo de perder dinheiro,
Medo de perder sua esposa. Está cônscio desses temores? Também dos temores físicos, de sofrer dores amanhã e etc. Se está cônscio, qual o movimento que se verifica nesse estado? O que acontece quando está cônscio de que tens medo? Interrogante. Procuro me livrar dele. Krishnamurti. E quando procura se livrar dele, o que acontece? Interrogante. Eu o reprimo. Krishnamurti. Ou o reprime, ou dele foge. Há um conflito entre o medo e o desejo de livrar-se dele, não é? A repressão ou a fuga. E no esforço para se libertar do medo, há conflito, que só pode aumentar o medo. Interrogante. Permite uma pergunta? Não é o eu, o próprio cérebro? O cérebro cansa-se de estar sempre a buscar experiências novas e deseja um repouso? Krishnamurti. Você quer dizer que o próprio cérebro tem medo de largar um movimento do passado e é a causa do medo? Veja, senhor, desejo aprender a respeito do medo. Isso significa que devo ter curiosidade e paixão. Antes de mais nada, preciso ter curiosidade. E não a posso ter se forma uma conclusão. Assim, para aprender a respeito do medo, não devo me distrair fugindo dele. Não deve haver nenhum movimento de repressão que é também uma distração do medo. Não deve haver o sentimento de que preciso me livrar do medo. Se tenho tais sentimentos, não posso aprender. Tenho esses sentimentos quando vejo que há medo. Não estou dizendo que não o deva ter. Eles existem. Se deles me torno cônscio, o que devo fazer? São tão fortes os meus temores que desejo fugir? E o próprio movimento de fuga gera mais medo. Você está percebendo tudo isso? Percebo a verdade e o fato de que fugindo no medo aumento o medo. Portanto, não há nenhum movimento de fuga, certo? Interrogante. Não compreendo isso porque sinto que se tenho um certo temor e dele trato de fugir, estou em movimento para alguma coisa que lhe irá por fim, alguma coisa que dele me libertará. Krishnamurti. E do que você tem medo? Interrogante. Do dinheiro. Krishnamurti. Tem medo de perder dinheiro e não do dinheiro. Quanto mais dinheiro temos, mais contente ficamos. Mas vocês têm medo de perdê-lo, não é? Portanto, o que faz? Toma todas as medidas para colocar em segurança o seu dinheiro. Entretanto, o medo continua. Ele pode não estar em segurança nesse mundo variável. O banco pode falir, as ações podem cair e etc. Ainda que tenha dinheiro em abundância, existe sempre esse medo. Fugir desse medo não lhe põe fim. E tampouco reprimi-lo dizendo, eu não quero pensar nisso. Porque daqui a um segundo estará pensando nele. Assim a fuga ao medo, o esforço para evitá-lo, ou fazer alguma coisa em relação a ele, dá continuidade ao medo. Esse é um fato. Descobrimos agora 2 fatos, que para aprender precisamos ter curiosidade e não deve haver nenhuma pressão do passado. E que para aprendermos a respeito do medo, não deve haver fuga ao medo. Descoberto esse fato, descoberto essa verdade, não fugir. Ora, quando não fujo do medo, o que acontece?